O despertador velho tocou às 5h30, ecoando num som metálico e estridente pelo cômodo pequeno e abafado. Alzira acordou com um leve sobressalto. Seus olhos, mesmo cansados, abriram-se com a mesma determinação de todos os dias. Era mais uma manhã, igual a tantas outras que já se acumulavam em seus quase 50 anos de vida, mas também mais uma chance de sobreviver. Se liga nessa história que vai te fazer refletir. Já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e vem comigo nessa jornada intensa que mistura justiça, transformação e esperança. Vamos juntos nessa, porque a verdadeira mudança começa quando a gente decide ouvir e aprender. Bora fluir nessa história? Silenciosamente, sem acordar o filho adolescente que dormia no colchão ao lado, ela calçou a mesma sandália de borracha desgastada, prendeu os cabelos com um elástico frouxo e foi até a pia para lavar o rosto. A água fria a fez tremer, mas também a despertou por dentro. O tempo corria. O ônibus das 6h10 não esperava. A casa onde morava, na periferia de Itanhangá, era simples, feita de tijolos aparentes, com telhado de zinco e forro improvisado. Ainda assim, era seu refúgio, seu mundo, construído com esforço e dignidade. Não havia luxo, mas havia amor. Alzira dava um beijo na testa do filho antes de sair, mesmo sabendo que ele não acordaria para retribuir. Na rua ainda escura, misturada à neblina da manhã, caminhou com passos apressados até o ponto de ônibus. A fila já era longa. Muitos outros rostos cansados como o dela, uniformes surrados, olhos inchados de sono e esperança. Quando o ônibus chegou, Alzira se apertou entre os corpos. Segurou firme no ferro frio, ignorando o incômodo nas pernas e na coluna. A viagem durava pouco mais de 1 hora, mas para ela parecia sempre uma eternidade. Enquanto olhava pela janela, pensava em tudo que ainda teria que enfrentar naquele dia. Limpar os corredores, esfregar o mármore branco até brilhar, preparar o almoço de acordo com as exigências da madame e suportar os olhares superiores de quem nunca a enxergou como ser humano. Mas era o que tinha. Era o que sustentava seu lar. Ao chegar na portaria da mansão de Viviane Albuquerque, em um dos condomínios mais luxuosos da Barra da Tijuca, já sabia o que esperar. O segurança nem a olhou. O portão se abriu automaticamente, como se ela fosse apenas mais um eletrodoméstico que passava todos os dias por ali. Alzira subiu os degraus da entrada principal com a cabeça baixa. Antes mesmo de alcançar a porta, já escutava os saltos da patroa ecoando pelo piso. Viviane, como sempre, estava impecável. Cabelos loiros presos em um coque sofisticado, maquiagem leve, robe de seda branca e a expressão gelada. Até que enfim, disse Viviane, sem sequer dizer bom dia. A cozinha está um nojo. O cachorro vomitou no tapete da sala e os vidros estão imundos. Quero tudo limpo até às 9 horas. E trate de não fazer barulho. Hoje é um dia importante para mim. Alzira apenas assentiu com um sim, senhora, murmurando baixo, quase inaudível. Já havia aprendido com o tempo que qualquer reação acima disso era interpretada como insolência. Ela atravessou o corredor, pegou os produtos de limpeza e respirou fundo. Mais um dia, pensou, mais um dia. Mas mal sabia Alzira que aquele dia, que começara como qualquer outro, guardava para ela o capítulo mais cruel e injusto de sua vida. O sol do fim da manhã já castigava o jardim da mansão, quando Alzira, com os ombros curvados e os joelhos doendo, enxugava pela terceira vez os vidros da sala principal. Mesmo com o ar-condicionado ligado, o calor dos afazeres parecia ferver por dentro. A casa brilhava, como exigido por Viviane, e a cada superfície limpa, uma nova ordem surgia. Na cozinha, o cheiro do filé ao molho madeira, misturado ao arroz de amêndoas e ao soufflé de legumes, tomava o ar. Alzira preparava tudo com precisão, mesmo sabendo que os filhos de Viviane, adolescentes mimados e indiferentes, provavelmente beliscariam um pouco e deixarão o resto intocado. Às 13 horas em ponto, com o estômago completamente vazio e os pés latejando, Alzira finalmente parou por um instante.
Sentou-se discretamente em um banco da área de serviço, segurando um copo d'água. Estava faminta. Desde as 5h30 não comia nada além de um pedaço de pão seco no café da manhã. Foi então que a voz de Viviane cortou o silêncio como uma lâmina. Alzira, por que está parada? Quem disse que já terminou? Ela se levantou num pulo, apavorada. Senhora, eu só... Tentou explicar. Não me interessa. Hoje teremos uma pequena celebração aqui em casa. Festa íntima, entende? Gente importante. Quero tudo impecável. Você não terá intervalo. Esquece o almoço, entendeu? Alzira apenas assentiu, engolindo em seco. A piscina precisa estar cristalina. As toalhas devem ser colocadas nas espreguiçadeiras. E os drinks devem estar prontos antes das 14 horas. Quero frutas cortadas, taças limpas e nada fora do lugar. Viviane virou-se e foi embora sem esperar resposta. Caminhava como se fosse dona do mundo, flutuando entre luxos e desprezo. Alzira ficou ali por um segundo, com a bandeja na mão e o estômago revirando, sentindo o gosto amargo da humilhação. Ela não era nova. Seu corpo já carregava o peso dos anos de serviço e de todas as vezes que engoliu o orgulho para manter aquele salário, que mal dava para cobrir as contas do mês. Ela voltou para o quintal, pegou a mangueira e começou a limpar a área da piscina, esfregando as bordas, recolhendo folhas e conferindo o cloro como já aprendera a fazer, mesmo sem nunca ter tido uma piscina sequer na vida. O calor refletia na água e deixava sua pele ainda mais queimada. Sua roupa encharcada grudava no corpo magro e o suor escorria pela testa. Enquanto isso, os garçons contratados para a festa chegavam, trazendo caixas com bebidas importadas. Alzira, invisível como sempre, passava ao lado deles com um pano de chão nas mãos. Nenhum boa tarde, nenhum olhar. Na mente dela, uma pergunta insistente martelava. Por que hoje parecia mais estranho do que o normal? Havia algo no ar. Talvez fosse o silêncio cruel nos olhos de Viviane. Talvez o jeito como os funcionários foram afastados, para que tudo parecesse perfeito. O que Alzira não sabia é que naquele dia, o pior ainda estava por vir. Ela deu um último suspiro, encheu o balde com água limpa e se preparou para seguir a ordem seguinte. O estômago já havia aceitado que o almoço não viria. Eram 15 horas em ponto quando os primeiros carros de luxo começaram a estacionar na entrada da mansão. SUVs importadas, conversíveis reluzentes e motoristas uniformizados abriam as portas para homens de camisa social dobrada e mulheres com vestidos de grife e risadas estridentes. O clima de ostentação era quase palpável. A piscina brilhava como espelho, refletindo o céu azul e as taças de champanhe nas mãos dos convidados. Viviane Albuquerque surgiu no topo da escadaria externa, trajando um maiô branco com transparência, coberto por uma saída de praia esvoaçante, como uma atriz em uma passarela. Recebia os convidados com beijos no ar, risos forçados e frases ensaiadas sobre viagens à Europa, reformas na casa de Angra e bolsas recém-compradas em Paris. Alzira, por sua vez, estava ali, invisível aos olhos dos ricos, mas visível o suficiente para ser o alvo de escárnio. Com a bandeja nas mãos trêmulas, servia canapés e bebidas, desviando de cadeiras, bolsas caras e corpos estirados ao sol. A primeira frase veio como uma pedrada. "Meu Deus, Viviane, essa é sua funcionária?" disse uma mulher de cabelos platinados, rindo alto. "Parece que saiu direto do esgoto. Olha na cara dela." Alzira fingiu que não ouviu, como fazia há anos. Mas o sangue queimou no rosto. Quis desaparecer. Viviane sorriu com desdém, sem sequer olhar para Alzira. Coitada, né? Mas ela é útil. Tem mão boa para limpeza. Pelo menos isso. Os risos se espalharam pelo grupo, como se a humilhação fosse parte do entretenimento. Outro convidado, com um copo de uísque na mão e um boné de marca, cochichou. "É desse tipo que o Brasil é feito. Gente feia, pobre e submissa." Alzira continuava servindo, um passo após o outro. Respirava fundo entre uma bandeja e outra, tentando engolir a dor como quem engole pedras. Sabia que se respondesse, seria chamada de insolente. Sabia que se demonstrasse fraqueza,
Ririam ainda mais. Passou pela piscina segurando uma jarra de suco, quando um dos jovens, filho de Viviane, cercado de amigos, olhou para ela com desprezo e murmurou: essa aí devia era estar servindo ração no canil, não entre a gente. Mais uma risada, mais um golpe. O som da música subia. A tarde seguia com ostentação e crueldade. Mas no fundo, por trás dos óculos escuros e da maquiagem cara, havia algo podre naquele ambiente. Uma banalização do sofrimento alheio, uma violência social disfarçada de festa. E Alzira, cansada, faminta, desidratada, continuava servindo. A cada bandeja que levantava, carregava também o peso de uma vida ignorada, pisoteada. Mas ela ainda não sabia que aquele dia, que já era cruel, guardava para ela uma armadilha muito pior. Uma provação que nenhum ser humano deveria enfrentar e que mudaria tudo para sempre. O sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu com tons dourados. A piscina da mansão refletia a luz como um espelho calmo. Calmo demais para o que estava prestes a acontecer. O riso dos convidados ecoava alto, como um coro de escárnio. Taças tilintavam. Palavras vazias preenchiam o ambiente, enquanto Alzira caminhava lentamente, com a toalha molhada nas mãos, os pés doendo, o corpo suando e a alma em silêncio. Viviane a observava de longe, sentada em uma espreguiçadeira de madeira clara, com os cabelos presos num coque impecável e os óculos escuros ocultando o desprezo no olhar. Levantou-se com elegância ensaiada e caminhou até a beira da piscina. Os olhares dos convidados a seguiram, curiosos, como se já soubessem que algo divertido estava prestes a acontecer. Alzira, disse Viviane, com uma falsa doçura que arrepiava. Você limpou a piscina, certo? A empregada parou, ainda de cabeça baixa, e assentiu timidamente. Estava exausta, com o uniforme colado ao corpo e o estômago ainda vazio. Ótimo, continuou a patroa, agora mais alta, mais fria. Agora entre nela. A gente quer ver se você sabe nadar. O mundo pareceu parar por um segundo. Alzira piscou, sem entender direito. O que ela havia escutado? Entrar na piscina? Por quê? Dona Viviane, eu não sei nadar, respondeu em voz baixa, quase um sussurro. Nunca aprendi. Um grupo de convidados que escutava a conversa riu alto. Um deles comentou em tom jocoso. Claro que não sabe. Eles nunca aprendem. Nascem com medo da água. Ou é do sabão? Mais risos. Viviane inclinou a cabeça, fingindo surpresa. Ah, não sabe? Que pena, mas entra assim mesmo. Vai ser divertido, disse, agora com um sorriso nos lábios e crueldade nos olhos. Alzira congelou, o coração acelerou. O mundo parecia embaçado. Olhou para a água cristalina. Parecia tão calma, mas tão funda, tão desconhecida. Sentiu um nó na garganta, um suor frio escorrendo pelas costas. Por favor, senhora, não me faça isso, murmurou. Viviane se aproximou, olhos fixos nos dela, e disse com um tom baixo, cortante, ameaçador. Obedeça, ou vá embora agora, sem salário, sem nada, e nunca mais apareça aqui. Aquelas palavras caíram como pedras. Alzira pensou em suas contas vencidas, no aluguel atrasado, na filha pequena que dependia dela, nos remédios da mãe doente. Pensou no que era viver à margem, sempre um erro de distância da miséria. E ali estava ela, diante de uma piscina azul turquesa, diante de um público sedento por humilhação. Os convidados observavam em silêncio agora, ansiosos. Uma mulher tirou o celular discretamente. Outro homem comentou. Isso vai render boas risadas depois. Alzira sentiu os olhos marejarem. Não havia saída. A dignidade estava sendo despida ali, diante de todos, sem uma única voz para defendê-la. Deu um passo hesitante em direção à escada da piscina. O chão frio sob os pés, o cheiro de cloro no ar. Um segundo passo, um terceiro. O corpo tremia, o coração implorava para que ela parasse. Mas ela não podia, não tinha escolha.
Viviane voltou para sua espreguiçadeira triunfante, como uma rainha que acabara de executar uma sentença. E enquanto os pés de Alzira encostavam na água gelada, o mundo ao redor ria. Mas a alma dela já se afogava muito antes de entrar. Alzira estava com um pé na borda da piscina e outro na beira da dignidade. O mundo ao redor parecia girar em câmera lenta. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Os risos dos convidados se tornavam um zumbido distante, como o som de moscas rodeando algo prestes a morrer. Seus olhos, cheios de medo, tentavam encontrar alguma saída. Um olhar de empatia, um gesto de recuo, uma voz que dissesse basta. Mas não havia ninguém. Viviane observava tudo de braços cruzados, como uma anfitriã satisfeita com o próprio espetáculo. Os cabelos dela não se mexiam, mas havia algo em seu sorriso que era puro movimento. A crueldade dançava em seus lábios. Alzira deu um passo hesitante. A água cintilava diante de si, profunda e ameaçadora. A borda da piscina parecia uma linha invisível entre a humilhação e o abismo. Ela não queria fazer aquilo, mas também não podia se dar ao luxo de não fazer. Sua mente se enchia de imagens da filha pequena dormindo, da geladeira vazia, da conta de luz cortada no mês anterior. Sabia que, se fosse embora dali, seria como abrir mão da única migalha de estabilidade que ainda tinha. Então respirou fundo. Deu outro passo em direção à escada metálica, com a intenção de apenas molhar os pés, talvez simular uma entrada simbólica, cumprir o espetáculo para manter o emprego e a fome longe de casa. Foi nesse exato momento, no instante em que ela estava vulnerável, inclinada à beira, que Viviane se aproximou por trás. Com a frieza de quem faz isso com um inseto e a teatralidade de quem deseja aplausos, Viviane colocou as duas mãos nas costas de Alzira e a empurrou com força para dentro da parte funda da piscina. Ops! Disse com falsa surpresa. Escorregou! O som do corpo de Alzira atingindo a água foi abafado por uma onda de gargalhadas. Risos altos, despreocupados, invasivos. Pareciam saídos de uma comédia de mau gosto, mas eram reais, cruéis, impiedosos. A água a engoliu de uma vez só. Alzira afundou com o uniforme pesado, o cabelo solto e o pânico absoluto dentro do peito. Emergiu por um segundo, gritando por socorro, os braços se debatendo desordenadamente, a boca se enchendo de cloro e desespero. Alguém ajuda! Gritou, engolindo mais água do que palavras. Mas ninguém se moveu. Uma mulher riu e comentou. Gente, parece que é sério. Um homem filmava com o celular, aproximando-se para pegar um bom ângulo. Isso vai bombar no grupo. Empregada debutando na piscina da madame, disse rindo. Outro brincou. Se ela não sabe nadar, vai aprender agora, ou afundar de vez. Alzira afundava e voltava, o pânico estampado no rosto, o corpo tentando sobreviver, mas sem coordenação, sem fôlego, sem ar. O mundo ao redor não era mais um jardim com piscina. Era um palco de horror, onde a plateia se divertia com a dor alheia. Viviane não se comoveu. Apenas tirou os óculos escuros, olhou para a cena com leve desprezo e voltou a se sentar na espreguiçadeira. Pegou sua taça de champanhe e murmurou. Fraquíssima. E ainda tem gente que reclama quando digo que certas pessoas não nasceram para frequentar certos lugares. Enquanto isso, Alzira se debatia entre a vida e a morte, e ninguém estendeu a mão, nem por caridade, nem por instinto, nem por humanidade. A superfície da piscina começou a se acalmar, como se quisesse apagar as últimas marcas da luta de Alzira. Os círculos d'água se expandiam lentamente, dissolvendo-se em um espelho azulado que refletia o céu indiferente e os rostos vazios ao redor. Alzira ainda se debatia, mas seus movimentos estavam cada vez mais descoordenados, mais lentos. O corpo, pesado pelo uniforme encharcado, já não respondia com a mesma força. A respiração era impossível. A água invadia seus pulmões como uma sentença líquida e fria. A garganta queimava. O coração batia como um tambor apressado. E depois, como um sussurro cansado. Os olhos de Alzira se arregalaram mais uma vez, em um pedido mudo.
Viu os vultos distantes acima da água, viu o céu manchado de branco, os rostos borrados que a olhavam como se assistissem a um espetáculo. Mas ninguém estendeu a mão. Ninguém pulou. Ninguém. A lembrança do filho pequeno veio como uma última âncora. A imagem do sorriso dele, do cabelo encaracolado, bagunçado de manhã, do abraço apertado antes de ela sair para o trabalho. Alzira quis viver, quis gritar o nome dele, quis resistir, mas já era tarde demais. O corpo afundou devagar e a consciência se apagou como uma vela vencida pelo vento. O coração, esse operário incansável da vida, bateu mais uma vez e depois parou. Silêncio. Por um momento que pareceu uma eternidade, a piscina ficou muda. Nenhum som, nenhuma gargalhada, nem sequer o tilintar de taças. Os convidados se entreolharam, desconcertados. Uma mulher comentou em voz baixa: "Ela parou de se mexer?" Outro disse: "Não, não é possível." Viviane permaneceu sentada, imóvel, como se o incômodo fosse mais pela pausa na festa do que pela possibilidade de morte. Ela tirou os óculos escuros, olhou para a piscina e franziu os lábios com desprezo. Drama. Já devem ter ensinado ela a nadar em algum lugar. Só tá querendo atenção, murmurou, tomando mais um gole de champanhe. Ninguém se levantou. Ninguém correu. Ninguém ligou para a emergência. Durante cerca de 30 segundos, o mundo inteiro pareceu paralisado pelo desconforto de uma verdade que ninguém queria assumir. Havia um corpo no fundo daquela piscina. Mas então, como se obedecessem a um sinal invisível, os risos voltaram. O DJ aumentou o volume da música. Alguém pediu mais bebida. Um homem comentou: "Que clima pesado. Vamos mudar o assunto, né?" A festa recomeçou, como se nada tivesse acontecido. Como se a vida de Alzira valesse menos do que o tapete da varanda ou o lustre da sala de jantar. A água da piscina estava cristalina de novo. Mas ali, nas profundezas silenciosas, um corpo repousava. E com ele, todos os gritos que jamais foram ouvidos. Quando a festa começou a esmorecer e a ausência do corpo de Alzira se tornou impossível de ignorar, Viviane Albuquerque finalmente se levantou da espreguiçadeira. Seus passos eram rápidos e duros, as unhas perfeitamente pintadas cerradas em punhos. Os sorrisos falsos haviam se desfeito. O silêncio agora era outro, pesado, sujo, cúmplice. Ela se aproximou de um dos seguranças particulares, um homem alto de expressão fechada, que estava sempre à margem observando. E disse sem rodeios com a voz seca: "Tire o corpo, agora." E nada de chamar atenção. Ele hesitou por um instante, como se a humanidade estivesse presa na garganta, mas logo assentiu com um leve movimento de cabeça. Caminhou até a borda da piscina, entrou rapidamente, mergulhou. Quando emergiu, carregava o corpo de Alzira nos braços. Era estranho. Uma mulher viva pesava pouco, mas uma mulher morta pesava o mundo. O segurança a deitou sobre a grama, longe da vista da maioria dos convidados. Alzira estava com o rosto pálido, os lábios roxos, os olhos ainda semicerrados como se tivessem congelado no último pedido de socorro. Havia algo indigno naquela imagem, algo que fazia até os mais desumanos baixarem os olhos. Viviane observou a cena por alguns segundos e então se virou, pegou o celular e discou: "Dr. Rubens, é Viviane. Preciso que venha à casa agora. Um acidente. Nada grave, mas delicado. Traga os documentos. E descrição, por favor." Desligou sem esperar resposta. Em seguida, voltou-se para os convidados. Sua voz soou como uma diretora de teatro dando ordens no bastidor. "Todo mundo, por favor, entregue o celular ao Ramon. Agora. Sem discussão." Houve um breve burburinho. "Como assim, Viviane?" perguntou uma das mulheres. "Vocês querem escândalo? Querem sair nos jornais amanhã como cúmplices de um homicídio?" Respondeu com o tom cortante que fazia qualquer um recuar. Um a um, os convidados obedeceram. Entregaram seus celulares ao segurança Ramon, que passou os próximos minutos vasculhando imagens, vídeos, arquivos. Deletou tudo.
Formatou alguns aparelhos. Outros foram jogados em um balde com água, por precaução. Viviane voltou a falar. Isso foi um acidente. Ela escorregou, caiu sozinha. Quem disser o contrário estará comprando uma briga judicial séria comigo. Vocês me conhecem. Sabem o que posso fazer. Olhou para todos, um por um, com aquele mesmo olhar que já havia quebrado muitos antes de Alzira. Em troca do silêncio, vocês terão o que quiserem. Convites, contratos, bônus. E claro, ninguém precisa sair daqui com um problema nas costas. Alguns assentiram imediatamente. Outros hesitaram, mas acabaram cedendo. Porque no fundo, todos sabiam. Aquela festa só seria considerada um crime se alguém ousasse contar a verdade. E nenhum deles tinha coragem. Cúmplices por omissão, comprados por conforto. Viviane então acenou para 2 funcionários da casa. Mandou colocarem o corpo de Alzira em um lençol, levá-lo até o porão de serviço e esperar o advogado chegar para resolver a papelada. O jardim foi limpo às pressas. As toalhas trocadas, as taças recolhidas. E pouco a pouco, a casa voltou à sua aparência de sempre. Rica, impecável, silenciosamente cruel. Mas no porão, debaixo da mansão onde tudo era luxo, jazia o corpo de uma mulher pobre que só queria voltar viva para casa. A noite caía pesada sobre Itanhangá, envolvendo as casas simples da periferia em um manto de silêncio inquietante. Na pequena casa onde Alzira morava, a escuridão parecia ainda mais densa, como se tivesse engolido o calor que costumava habitar ali. Gabriel, o filho de 6 anos, estava sentado na soleira da porta da cozinha, o rosto iluminado apenas pela tênue luz do poste da rua. Seus olhos grandes e esperançosos olhavam para a porta a cada minuto, como se fosse possível que a mãe aparecesse a qualquer instante, trazendo comida e o conforto que só um abraço materno pode dar. A barriga roncava, mas ele não tinha coragem de reclamar. A geladeira vazia era um lembrete cruel de que Alzira havia saído cedo e ainda não voltara. A vizinha de porta, Dona Lourdes, uma mulher de olhar atento e coração generoso, percebeu que algo estava errado. A casa estava estranhamente silenciosa, e a mãe de Gabriel não costumava se atrasar tanto. Decidiu ligar para o interfone. Alzira, está aí? Chamou baixinho sem resposta. Preocupada, bateu na porta, chamou o menino para dentro de sua casa e, vendo que não tinha notícias da mulher, decidiu fazer o que nenhuma vizinha gostaria de fazer: telefonar para a polícia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na mansão de Viviane Albuquerque, a festa tinha acabado havia horas. A música alta fora substituída pelo som sutil dos passos dos empregados que tentavam restaurar a aparência de normalidade. Mas Viviane não estava tranquila. Sentada na sala luxuosa, com o rosto iluminado pela luz fria do celular, enviava mensagens frenéticas. Sem vazamentos. Todos apagaram os vídeos. Cúmplices têm que saber o que está em jogo. Nada pode sair dessa casa. Ela pressionava cada tecla com uma ansiedade gelada, como se o menor deslize pudesse destruir tudo o que construíra, inclusive sua imagem impecável de mulher poderosa. Cada mensagem era um grito contido de medo e arrogância, uma tentativa desesperada de controlar o que já escapava por entre os dedos. No silêncio da noite, o contraste era brutal. Enquanto o pequeno Gabriel esperava pela mãe que jamais voltaria, uma mulher poderosa se escondia atrás de seus seguranças, seus celulares e suas palavras frias, tentando apagar a verdade. Mas aquela verdade, mesmo sufocada, começava a se espalhar, silenciosa, inexorável, e nada seria mais como antes. Entre os convidados da festa, escondido atrás do bar, André, o jovem garçom que trabalhava na casa de Viviane havia alguns meses, sentia o peso do silêncio e da injustiça sufocando seu peito. Ele sabia que o que tinha visto não era apenas um acidente. Era crueldade, desumanidade, um crime camuflado pela riqueza e pelo poder. Enquanto os risos ecoavam ao redor da piscina, ele segurava o celular discretamente, tremendo. Cada segundo que captava daquela cena horrível parecia gravar também uma cicatriz em sua consciência. Quando viu o corpo de Alzira submergir,
A impunidade ao seu redor foi um golpe quase insuportável. O olhar frio de Viviane, os convidados que fingiam não ver, o silêncio cúmplice. Tudo isso fez André tomar uma decisão. No seu turno de trabalho seguinte, em uma pausa rápida no porão, onde guardava os suprimentos, ele pegou seu telefone, revisou o vídeo e, com um misto de medo e coragem, apertou publicar. As redes sociais explodiram. O vídeo viralizou em minutos. Milhares de visualizações, compartilhamentos, comentários de indignação. Era impossível ignorar. Na tela, o momento exato em que Viviane empurrava Alzira para dentro da piscina. O choque estampado nos olhos da faxineira, o rosto desdenhoso de Viviane, os risos cruéis dos convidados. O país inteiro viu. Jornais online correram para noticiar a história. Apresentadores de televisão discutiram o caso, clamando por justiça. ONGs de direitos humanos se manifestaram. Deputados prometeram investigar. Viviane Albuquerque, acostumada a controlar tudo, foi pega de surpresa. Sua imagem pública, cuidadosamente construída, desmoronava em questão de horas. E no meio desse furacão, André enfrentava a pressão de ser visto como herói e, ao mesmo tempo, como alguém que mexera com um sistema poderoso demais. Mas para ele, não havia escolha. A verdade não poderia mais ser silenciada. Dias depois da viralização do vídeo e da pressão pública que não dava trégua, Viviane Albuquerque foi presa em sua própria mansão. A polícia bateu a porta cercada por jornalistas e câmeras, os flashes iluminando seu rosto outrora imponente, agora marcado pelo desespero. Acusada de homicídio doloso, tortura e omissão de socorro, Viviane viu seus bens bloqueados pelas autoridades. A mansão, que por tanto tempo fora palco de sua arrogância e crueldade, estava agora tomada por uma multidão de repórteres, curiosos e indignados. Os luxos e regalias que ela tanto prezara se desfizeram em questão de horas. Agora, em uma cela fria e claustrofóbica, longe do conforto e da ostentação, Viviane experimentava, pela primeira vez, a sensação de ser descartável. Não havia mordomias, não havia olhares de admiração. Só o silêncio opressor da solidão e o peso do que fizera. Enquanto isso, na periferia, o pequeno Gabriel encontrou um novo lar. Sua tia, mulher simples e amorosa, acolheu o menino com todo o carinho que ele precisava para começar a reconstruir a vida sem a mãe. Gabriel cresceu carregando uma ferida profunda, a ausência da mãe que nunca mais voltou para casa, mas também com a certeza de que a verdade havia prevalecido. Para ele, Alzira nunca seria apenas uma vítima esquecida. Ela seria um símbolo da luta contra a injustiça. E Viviane? Ela se tornou mais um nome entre tantos poderosos que, um dia, se acharam acima da lei, mas que, no fim, foram tragados pela mesma impiedade que tentaram impor aos outros. Sem glória, sem redenção, apenas a sombra do que já foi. Se você acompanhou essa história até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou. Sua opinião é muito importante para